Fala, meus princesos! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tudo belezinha aí com vocês? Esta careca brilhante que vos fala se chama Christian Tosi e semanalmente eu trago conteúdo técnico sobre o meio automotivo para vocês aqui no YouTube e diariamente lá no Instagram, @burns_garage. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Galerinha, como vocês já bem conhecem, aqui no canal nós temos um laboratório de testes. Trata-se do nosso Fiat Uno Fiasa 1.0. Neste carro nós estamos fazendo de tudo um pouquinho, desde a mecânica básica até a preparação. E anteriormente aqui no canal eu trouxe para vocês um vídeo sobre como acertar a marcha lenta utilizando-se da injeção programável Alpha 4 da RT Alta Performance, que é apoiadora aqui do canal e nos disponibilizou este módulo programável para que nós possamos estar instalando no nosso projeto e fazendo aí diversos testes, belezinha? Então, no vídeo anterior eu trouxe para vocês como calibrar a marcha lenta de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples, com um método mais comum empregado aí pela galera. Porém, hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre atuadores de marcha lenta, qual a sua necessidade e principalmente sobre o motor de passo, que é um tipo de atuador de marcha lenta que a Alpha 4 controla e é muito legal. É o melhor atuador possível para quem utiliza borboleta mecânica, borboleta a cabo. Beleza? Então, assunto do vídeo de hoje, atuadores de marcha lenta, com foco em motor de passo. Beleza? Antes de mais nada, vale lembrar que eu trabalho com consultoria em preparação de motores e acerto à distância de injeções programáveis. Então, se você precisa de qualquer um desses serviços, é só entrar em contato com o número que está aqui na tela, na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. A gente troca uma ideia lá pelo WhatsApp, eu tiro todas as suas dúvidas, te passo um orçamentinho sem compromisso e bora para cima, bora desenrolar esse seu projetão, deixar ele top do jeito que tem que ser, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, jovens, direto ao ponto. De forma resumida, no vídeo anterior eu trouxe aí para vocês como fazer a calibração da marcha lenta através do ponto de ignição, a marcha lenta por ponto. Se você ainda não assistiu esse vídeo, clica aqui e assista esse vídeo, entenda como é feito esse tipo de calibração. Mas, resumidamente, quando você vai controlar a marcha lenta, você precisa ajustar a entrada de ar para o motor e também você consegue utilizar-se do ponto de ignição. Manipulando o ponto de ignição, você consegue acelerar a rotação do motor ou desacelerar. Por exemplo, quando o motor estiver a frio, você vai colocar bastante ponto de ignição para erguer a rotação e manter o carro ligado, fazendo o seu warm-up, a sua fase de aquecimento. Quando o carro já estiver quente, você derruba o ponto de ignição para estabilizar a rotação na faixa de RPM que você deseja ali que o carro fique em marcha lenta, tá ok? Este método ele é muito empregado sozinho, quando a sua entrada de ar é fixa, quando a sua entrada de ar não varia. Como, por exemplo, quando você utiliza aquele parafuso, aquele atuador mecânico de marcha lenta no seu apesão. Mas
Qual o problema disso? Por muitas vezes, quando você utiliza-se desse único método para a calibração da marcha lenta, você percebe que o ponto de ignição na marcha lenta com o motor a frio, abaixo ali dos seus 60, 70 graus, o ponto de ignição acaba ficando muito alto para erguer a rotação. E quando você vai sair com o carro nesta situação, por muitas vezes o carro ele pode dar uma engolida, uma engasopada, ele falha, você sente uma certa falta de força neste momento. Porém, quando o carro está a quente, você já não percebe isso daí, o carro é liso, é perfeito, é normal. E muita gente viaja pensando que pode ser por conta de algum ajuste do mapa, alguma questão de combustível. Porém, o problema está na reserva de torque. O que é a reserva de torque de uma forma bem simples? Como eu falei, quando você coloca ponto no motor, você acelera, você levanta a rotação. Por quê? Quanto mais ponto você coloca no motor, vamos pensar assim de forma simplória, você coloca torque no motor, você entrega torque para o motor. Então, o que nós esperamos? Que nós estamos numa marcha lenta ali com, supondo, aproximadamente 10 graus e ao tocar, ao dar aquele primeiro toque no acelerador, o ponto de ignição ele tem que subir de forma que ele entregue torque ao motor instantaneamente para tirar o veículo do lugar. Então nós estamos ali numa marcha lenta a 10 graus de ignição, trisquei o pé no acelerador, o ponto vai subir ali para, por exemplo, 17, 20 graus. Essa rampa, é claro, tem que ser testada para que não seja tão brusca a ponto do carro dar cabeçadas ao sair devagar. Mas você sair de 10 graus e, por exemplo, ir para 20 graus, você colocou o torque, você colocou força no motor. Então o carro vai sair do lugar, por isso ele tem essa reserva de torque que nós chamamos aí. Porém, a frio, quando a sua entrada de ar é fixa e a única coisa que ajusta a rotação da marcha lenta com o carro a frio é o ponto de ignição, o que por muitas vezes pode acontecer? O seu ponto de ignição está lá em 28, 30 graus para erguer a rotação. E quando você vai sair com o carro, quando você dá aquele leve toque no acelerador, ele cai no mapa principal, derrubando para 20 graus, como eu citei no exemplo anterior. Então você estava lá em 28, 30 graus, encostei o pé no acelerador, derrubei o ponto para 20 graus. Então, o que acontece? Ao contrário de uma reserva de torque. Você tinha ali um certo torque, só que ao triscar o pé no acelerador, você derrubou o ponto de ignição, você perdeu o torque, o carro acaba não conseguindo sair do lugar satisfatoriamente bem. Ele sai dando aquelas engasopadas e daqui a pouco ele alinha e vai de novo. Ah, Christian, mas e se eu deixar o ponto de ignição baixo quando o carro estiver a frio, mesmo com a entrada de ar fixa? O que vai acontecer? Quando o carro estiver quente, você não vai conseguir derrubar o suficiente a ignição para baixar a rotação. Você vai perceber que o motor vai ficar esquisito, você vai ter que trabalhar com bastante ponto negativo e isso daí não é legal. Aí que entra os atuadores de marcha lenta. O que são os atuadores de marcha lenta? Os atuadores de marcha lenta são atuadores que eles têm a capacidade de modular, abrir ou fechar, sendo da forma on-off como uma solenoide, ou eles podem variar esta abertura controlando a quantidade de ar que passa para a marcha lenta. Desta forma, você consegue variar a quantidade de ar para a marcha lenta. Então, a frio você consegue ter uma quantidade de ar, uma abertura maior,
do seu atuador de marcha lenta, baixando o ponto de ignição sem perder a reserva de torque. E quando quente, o atuador vem fechando para estabilizar este ponto de ignição, assim mantendo também a sua reserva de torque. Então, com um atuador de marcha lenta, você consegue melhorar muito o controle da marcha lenta do seu carro, pois além do ponto de ignição, você tem o controle da quantidade de ar que está entrando no motor, gerenciando ali a marcha lenta, tá ok? Então, a grande vantagem do atuador de marcha lenta é essa: controlar a entrada de ar para a marcha lenta, para que você sempre tenha a reserva de torque, independente das temperaturas aí do motor. O atuador de marcha lenta, ele também serve para realizar compensações no motor, como por exemplo, quando a ventoinha entra, por muitas vezes quando o carro tem a entrada de ar fixa e a única coisa que controla a marcha lenta é o ponto de ignição, a ventoinha liga o carro, geralmente dá uma leve queda de rotação e volta. Às vezes cai muito, depende da calibração, depende do motor. Com o atuador de marcha lenta, a ventoinha ao ligar, você consegue abrir um pouquinho o atuador fazendo esta compensação. O mesmo é válido para o ar condicionado, tá ok? Dos tipos de atuadores de marcha lenta, nós temos aí para borboleta a cabo, borboleta mecânica, o on-off. Ele é uma simples solenoide que elas abre e fecha, então ela não tem um controle da passagem de ar, ela simplesmente vai abrir, elevando o ar em determinada faixa de temperatura e pós faixa de temperatura ela desliga e o controle fica completamente ali por ponto. Nós temos o tipo de atuador PWM, que comumente a galera usa até válvulas de canister, como essa, que ele modula um pulso de solenoide de forma a controlar a entrada de ar. Por muitas vezes o problema disso daí é que a entrada de ar costuma ser pequena, não sendo o suficiente para você ter resultados tão satisfatórios quanto um motor de passo. E o motor de passo, o que ele é? O motor de passo, ele é realmente um motor. Ele tem uma haste e cada posição dessa haste é o que nós chamamos de passo. E nós conseguimos controlar o quanto ele vai abrir e o quanto ele vai fechar, fazendo um bypass, abrindo uma entrada de ar falsa ali na borboleta. É o tipo de atuador mais utilizado originalmente nos carros que saíam com uma borboleta mecânica ali, tá ok? Nos carros de linha de produção. Os carros mais modernos que saíram de linha de produção com borboleta mecânica, tá ok? E nos carros mais modernos, nos carros atuais, o que se é utilizado para fazer o controle da marcha lenta? A borboleta eletrônica. Com a borboleta eletrônica, você elimina a necessidade de um atuador de marcha lenta, pois é o módulo que vai fazer o controle da posição da borboleta, variando assim também a entrada de ar. Mas o foco desse vídeo é o motor de passo. O motor de passo, como eu falei para vocês, ele é realmente um motor. Eles são 4 pinos comumente, aonde nós temos 2 bobinas. Geralmente, as 2 bobinas de fora vai mandar o motor sair para fora, as 2 bobinas de dentro vai mandar o motor recolher o pistãozinho, ele vir para dentro. Então, com este controle, a injeção ela vai fazer a modulação da posição
do motor de passo, do pistonete do motor de passo, assim variando a entrada de ar. E essa entrada de ar é satisfatória a ponto de você conseguir deixar o carro muito acelerado ou praticamente matar o carro se a borboleta estiver completamente fechada, tá ok? Então ele tem um range de trabalho ali muito legal. E o motor de passo, ele é um atuador que comumente as injeções de entrada não controlam. Por quê? Pela necessidade de ter bastantes saídas. Para controlar um motor de passo é necessário ter pelo menos 4 saídas. As injeções programáveis do mercado que costumam controlar motor de passo acabam sendo mais caras, custando dos seus R$4.000 para lá. Mas a Alpha 4, a nossa injeção aí de linha de entrada com um melhor custo-benefício, trabalha esse tipo de atuador. E este é um grande diferencial da Alpha 4, principalmente para os carros de rua. Bom, já expliquei para vocês o porquê de se utilizar um atuador de marcha lenta, já expliquei para vocês que injeção controla esse atuador e também já expliquei como que este atuador funciona e por que ele é melhor que os outros tipos de atuadores para borboleta mecânica, tá ok? Agora nós vamos lá para a tela do computador e eu vou mostrar para vocês algumas configurações, como que você vai estar configurando ele ali na sua injeção programável Alpha 4 para estar utilizando este tipo de atuador. Também vamos lá no carro, vou mostrar para vocês fisicamente como ele é instalado e controlando ele ali, como que ele funciona, se ele realmente atua satisfatoriamente bem. Galera, com o RT Programmer aqui já aberto, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui em marcha lenta, configurações de marcha lenta e motor de passos. É assim que deve estar configurado. Aqui tem todos os tipos de atuadores que vocês podem estar utilizando aí na Alpha 4. Como eu falei para vocês, o controle on-off, que é apenas uma solenoide que abre ou fecha. Nós temos aqui PWM fixo e automático. Qual a diferença de fixo e automático? O automático, a injeção por si só, ela vai buscar os valores ali que ela necessita para atingir os alvos de rotação colocados por você. E o PWM fixo é você quem dita os valores que a injeção deve estar naquele momento de acordo com a temperatura do motor. A mesma coisa para motor de passos. Ele pode estar trabalhando de forma automática ou de forma fixa, tá ok? No meu caso aqui, eu preferi trabalhar de forma fixa. Eu achei que o carro teve um resultado melhor, ficou bem mais estável a marcha lenta, tá ok? Deixei aqui ele como fixo, então, tempo de transição para a marcha lenta. Isto daqui é durante a partida. Então, ao ligar o carro, ele vai fazer um decaimento, uma queda de rotação até chegar na marcha lenta. E esta queda de rotação é de 4 segundos. E o que irá acontecer durante o momento da partida? Já pulando um pouquinho, mas aqui na parte de baixo você tem a tabela de posição do atuador na partida. Então sabe quando o carro original, você dá a partida, o carro lança a rotação lá em cima, ele acelera e depois ele vem caindo a rotação aos pouquinhos até estabilizar? É exatamente essa aqui a mesma ideia. Por exemplo, aqui na tabela de a posição de atuador, que é para a marcha lenta, em 30 graus eu quero que o atuador fique 46% aberto. Porém,
em 40 graus durante a partida, o meu atuador vai estar aberto cerca de 57%. Então ele liga o carro a 57%, faz uma curva de 4 segundos até ir decaindo para 46% de abertura, tá ok? Essas configurações aqui do meio de configurações para saída de motor de passo, comumente elas já vêm corretas, já bem ajustadas. Mas o que você deve se atentar ao número de passos do motor de passo. Cada motor de passo ele tem uma quantia correta de passos. Isso é informado pelo fabricante. Então, o valor do número de passos você vai estar pondo aqui. O número de passos por etapa é quantos passos ele vai dar cada vez que ele atua. Então, no caso do meu aqui, está configurado com 2 passos por vez, tá ok? E o número de passos do controle, número máximo de passos do controle, é o quanto que você permite que ele atue dentro do número máximo de passos do motor. Então, de 195, eu permito que o motor de passos trabalhe apenas com 189. Isso daqui é meio que uma proteção do componente, tá ok? Inverter saída. O que acontece? Quando você vira a chave de ignição, o motor de passo ele faz um home. O que seria esse home? Ele avança até o final do atuador para referenciar o quanto ele é todo fechado. Se por algum motivo na sua instalação, ao virar a chave, o motor de passo voltar completamente para dentro, a saída está invertida. Lembra que eu falei das bobinas lá, que uma manda para fora e a outra manda para dentro? Então, facilmente você consegue estar invertendo essa posição por aqui, clicando em inverter saída, sim ou não, tá ok? Você tem como trabalhar a marcha lenta simplesmente pelo motor de passo e configurar a ignição que você deseja naquela determinada rotação no mapa principal. Porém, como eu falei, você consegue trabalhar as duas coisas simultâneas, tanto o motor de passo abrindo e fechando a entrada de ar, quanto a marcha lenta por ponto. Então, aqui em RPM alvo, o que acontece? Você vai definir o seu RPM, o alvo de RPM que você quer na sua marcha lenta, de acordo com a temperatura do motor, e aqui na parte de ignição em controle de marcha lenta por ignição, você consegue fazer aquele mesmo ajuste que eu ensinei lá no vídeo anterior, a fim de ajustar a marcha lenta da forma que você deseja. Então você consegue trabalhar os dois controles juntos simultaneamente, a fim de deixar a sua marcha lenta da melhor forma possível, tá ok? Então, agora bora lá para o carro, só para mim mostrar para vocês a questão da variação, como fica fisicamente no motor isso daqui, e a variação da entrada de ar, o quanto eu abro, o quanto o carro acelera, só para vocês verem que legal que é isso daqui. Bora lá. Galera, eu tô com um motor de passo aqui fisicamente em mãos. Isso daqui é um modelo de Gol, mas praticamente todos são bem iguais. Eu tô com ele plugado aqui numa máquina de limpeza de bico, só para mostrar para vocês como que é o movimento que ele faz lá dentro do coletor, como que ele funciona. Então eu vou colocar aqui ele em modo automático e olha lá como que ele trabalha. O pistonete trabalha abrindo e fechando, dosando a quantidade de ar que vai entrar no motor.
Beleza, vou parar aqui. Fisicamente no motor ele está instalado aqui, logo depois, praticamente junto da borboleta. Então aqui nós temos o acionamento da borboleta, uma borboleta a cabo, e aqui o motor de passo fica abrindo e fechando aqui, fazendo um bypass da borboleta, mandando o ar pro coletor de admissão. Agora vamos aqui no computador. Eu vou estar ligando o carro aqui para vocês. Vamos lá. Carro ligado. Aqui já está conectado no computador. Cada casinha dessa daqui eu vou ajustar a quantidade de ar que eu quero de acordo com a temperatura que o motor está. Então aqui, por exemplo, ele está com 46% de abertura, pois o motor está a aproximadamente 34 graus. Se eu vir aqui, vamos supor, para 40 graus, ele está aqui com 44, eu vou jogar aqui 50. Vamos ver o que vai acontecer. Na teoria, o motor de passo vai começar a abrir e a rotação vai subir. Para agilizar um pouquinho, eu vou subir aqui aonde está em 46, vou subir para 50 também. Ó, instantaneamente pode ver que a rotação já subiu. Vou subir mais essa casa aqui de novo. Vou colocar agora aqui 60. Pode ver que a rotação subiu. Só que pode ver também que o ponto de ignição ele atua, ele trabalha aqui para buscar esse alvo de rotação aqui. Então, as configurações do controle de marcha lenta por ignição tem que estar conversando com essa tabela aqui, que é o controle de ar da marcha lenta. Isso para que o motor atinja os alvos que você está colocando, como por exemplo aqui ele está pedindo 1050 RPM e pode ver que ele está batendo bem próximo aqui aos 1050 RPM. Então vamos voltar aqui na tabela de marcha lenta. Pode ver que ele já normalizou porque a temperatura já subiu. Aqui estava em 46, aqui estava em 44 e agora aqui ele está entre 42 e 38. Eu vou colocar aqui 50 também. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, a rotação subindo e o ponto caindo para ele buscar o alvo que ele deseja. Se eu colocar mais ar aqui ainda, aí o motor vai acelerar bastante, ó. Aí ele fica oscilando, buscando o alvo de rotação. Conforme a temperatura sobe, aí ele vem aqui buscando os alvos corretos que já estavam gravados para dar o alvo de rotação que a gente deseja. Pode ver que ele caminhou aqui para 60 graus, 35% de atuador. O nosso objetivo aqui é próximo a 990 RPM e ele está chegando aí no alvo que a gente deseja perfeitamente, tá ok? Então você define os alvos que você deseja que a sua rotação fique em marcha lenta, segue os passos que eu expliquei para configurar o controle de marcha lenta por ignição e então você vai ajustar aqui os valores da tabela de abertura do motor de passo para que o ponto de ignição fique no valor baixo ali perto do que você deseja, para que na hora que você encoste o pé no acelerador, o ponto de ignição suba. Então em marcha lenta eu tenho aqui cerca de 1, 2 graus. Na hora que eu triscar o pé, ele vai fazer uma rampa 10, 16, 22. Então dessa forma aí a gente mantém a reserva de torque do motor. E aí, jovens, já conheciam esse tipo de atuador?
já tinha conhecimento do motor de passo? Já utilizou motor de passo? Sabia que com uma injeção de linha de entrada era possível controlar este tipo de atuador? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço que deixem aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo, tá ok? E vale lembrar que se você deseja estar realizando a aquisição de um módulo de injeção programável que controla motor de passo, como este que eu tenho instalado no meu carro, clicando no link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, você consegue comprar o kit completo da RT Alta Performance, que consiste na injeção programável Alpha 4, mais a sonda 4.9, mais a wideband, tudo por menos de R$3.000. Utilizando o cupom BURNS2, você consegue aí 2% de desconto. O kit completo, menos de R$3.000. Corre que está muito barato e aproveita, porque este preço irá aumentar em breve. Beleza? Galera, qualquer sugestão de conteúdo, o que vocês quiserem ver sobre essa injeção programável ou qualquer outro conteúdo aqui no canal, não se esqueça de deixar nos comentários, tá ok? E se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e manda esse vídeo para aquele seu amigo lasanheiro lá também, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui e até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau!